novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, Enredados pela Matrix. Tema interessantíssimo, importantíssimo na época atual. E aí você vai ver na sequência do tema como é importante e dou uma sugestão, assista até o final. Enredados pela Matrix. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Antes, eu darei uma dica, porque muitas pessoas têm me perguntado como fazer psicoterapia. O carnaval já passou e 2025 começou com tudo. Quer colocar sua cabeça em ordem? Quer tratar do seu coração e da sua mente? Fala com a Rosana, psicóloga e psicanalista. Ela vai achar um pacote promocional para você. E para você principalmente fazer o quê? Cuidar de si mesmo. Então olha aí, anota 919038207. Anote com calma esse telefone para entrar em contato com a doutora Rosana. 919038207 e também pelo WhatsApp, mais uma vez só para você ter tempo de anotar, 919038207. Quem estiver assistindo pelo meu canal do YouTube vai estar por escrito aqui embaixo. Bom, responderei 3 perguntas hoje. Primeira, o que é Matrix? Segunda, como estamos enredados pela Matrix? Terceira, como lidar com outros enredados pela Matrix? Olha aí, é imperdível, porque nós precisamos lidar com isso no nosso dia a dia. Então, primeira pergunta, o que é Matrix? Podemos dizer que a Matrix é um sistema de pensamento que os poderosos implantaram no mundo. Então, os poderes do mundo implantaram uma Matrix, um sistema de pensamento. Há milênios, os poderosos vêm alimentando um sistema de pensamento para dominarem o mundo. Então, eles dominam o mundo e a mente das pessoas com essa Matrix, com esse sistema de pensamento. E se é um sistema de pensamento de dominação, é claro que é um sistema que engana, distorce a mente, manipula. Ou, usando uma linguagem mais atualizada, usa a pós-verdade. É o que vocês estão vendo como pós-verdade na atualidade, que é sinônimo de mentira, enganação, etc. Em poucas palavras, a Matrix foi implantada e é alimentada no mundo como um sistema de pensamento para os poderosos dominarem o mundo e enganarem as pessoas. Então, os poderosos há milênios têm usado um sistema de pensamento para dominar a população. Essa é a Matrix. Essa é a Matrix que todos nós, infelizmente, vivemos. Mas que podemos nos libertar dela e hoje veremos, inclusive, como. Mas então se faz necessária a segunda pergunta, que é: como estamos enredados pela Matrix? Ah, André, mas tá bom. Então eles fizeram isso para nos dominar, os poderosos, né? Mas como é que nós estamos enredados por ela? Vamos lá. Estamos enredados pela Matrix porque desde pequenos aprendemos esse sistema de pensamento na escola, por exemplo. Já aprendemos com os nossos familiares. Mas depois, principalmente, acontece na escola. Aprendemos nas aulas de história, por exemplo,
que os europeus que descobriram novas terras foram conquistadores, né? Heróis, desbravadores, e não exploradores, assassinos. Então, nós aprendemos uma história assim toda bonitinha, né, de gente boa, chegando na terra e simplesmente conquistando essas novas terras. E não que foram exploradores, assassinos e tudo mais. Aprendemos nas aulas de geografia sobre a necessidade das guerras. Então, os alunos perguntam, né, para o professor, mas puxa, a gente não podia viver num mundo sem guerra? Não, elas são necessárias. Veja bem, alguns professores ainda vão falar, olha, esperamos que não tenhamos mais guerra no mundo, etc., mas vão justificar, porque nos livros, né, de geografia, de história, vão dizer assim, olha, esse povo conquistou tal terreno, esse povo conquistou tal terreno porque era necessário e tudo mais. Então, nas aulas de geografia, nós vamos ver esse tipo de explicação e que a guerra foi necessária porque está assim nos livros. E é assim que é repassado, e é assim que você tem que decorar. Porque, por exemplo, vestibular, o que é? Decoreba. Então, você vai decorar desse jeito. E a matriz já está implicada aqui por trás, né? Vamos lembrar que teve um autor chamado Leo Huberman, que escreveu História da Riqueza do Mundo, que ele procurou mostrar quais eram os verdadeiros interesses por trás daquilo que a história, que a geografia nos conta. Então, nós tivemos alguns autores que procuraram mostrar, olha, não é bem assim como te falaram, é diferente, eu vou te explicar como. E um desses autores maravilhoso, Leo Huberman, escreveu A História da Riqueza do Homem. E nas outras disciplinas também aprendemos que o sistema está certo em tudo e em que faz e em tudo o que faz na atualidade. Então não, o sistema está vendo o nosso bem, é o sistema que nos ajuda, aquela coisa toda. Aí você pode argumentar para mim, André, mas não, eu não me encaixo nisso que você está falando. Por quê? Porque eu questiono essas falas e não acredito 100% no que é dito para mim, no que me foi ensinado, etc. E aí eu te respondo, que maravilha. Puxa, você está questionando. Que bom que não acredita em tudo que o sistema fala para você. Que bom, né? É assim que escapamos da Matrix. Então, justamente assim que escapamos da Matrix. Questionando, olhando tudo de uma forma assim mais inteligente, não acreditando simplesmente em tudo que falam. Então aí a gente vai escapando desse domínio, porque é um sistema de pensamento. Só que é um sistema de pensamento que entrou em tudo. Então não só na história, na geografia, entrou até nos idiomas. Olha aí, cada língua é um sistema de pensamento. Não é apenas a forma que nos expressamos, mas é um sistema de pensar. E na própria língua, no próprio idioma, nós temos também embutido todo esse sistema, toda essa matrix. Então, por isso que nos libertar da matrix é nos libertar de um sistema muito bem engendrado e milenar. Então, e do sistema de pensamento trazido pela Matrix. Então, nós precisamos nos libertar desse sistema de pensamento. Mas isso nós vamos fazendo aos poucos, com nossos questionamentos, com nossas indagações, né? Buscando a verdade e não a pós-verdade. O que temos hoje é uma pós-verdade, que é a mentira, em poucas palavras, é a enganação, né? Mas então, não vamos ficar na pós-verdade. Vamos buscar a verdade. Com os nossos questionamentos, reflexões e principalmente percepções de quanto a Matrix nos tenta enganar. Então, nós começamos a nos libertar. Opa, estão querendo dizer isso com tal intenção. Porque, veja bem, eu trago muito sobre a geopolítica. A geopolítica é feita de interesses.
Então, cada país se movimenta por determinados interesses. Então, você precisa entender quais são os interesses que estão por trás. Então, tudo o que é dito, nós vamos agir assim, por uma questão ética e moral e de princípios, entenda que isso aí é um blá blá blá, que é uma falácia e que, na verdade, vão seguir os próprios interesses. É assim que é feita a geopolítica. Então, o mundo é feito de interesses, de pessoas e de países. E vamos entender o seguinte: quem que tem os interesses principais impostos ao mundo? Os poderosos. André, mas quem são esses poderosos? São as pessoas que vêm dominando o mundo há milênios. Então, o que eles fizeram? Um sistema de pensamento para que as pessoas não percebessem justamente isso. Então, como é que os vários países, por exemplo, vamos dar um exemplo mais neutro, né? Eu trago o exemplo do Brasil, mas vamos trazer um exemplo mais neutro, a Austrália. Como é que a Austrália foi habitada pelos europeus? Como é que ela tem hoje uma população predominantemente europeia? Matando as pessoas do local, os nativos, que são os aborígenes. Foi assim, não é uma história bonitinha como é contada nos livros. Se conquistou, né, o continente da Oceania, se conquistou a Austrália com muita bravura, etc. Não, com armas, matando, envenenando os aborígenes. São detalhes históricos perversos que nós precisamos saber. Então foi assim que eles colocaram a população branca europeia na Austrália, matando os aborígenes, que eram a população nativa do local. Então vamos entender as coisas como realmente foram, sem todo esse floreamento, né, que a história traz, que a geografia traz e que a geopolítica atual, não muito bem contada, traz. Então vamos sair desse mundo da fantasia, vamos sair dessa Disneylândia, né? E vamos descobrir como o mundo realmente é feito, até para nos protegermos e sim construirmos um mundo melhor. É possível construirmos um mundo melhor? É possível sim. Mas como? Despertando. Se acreditarmos nessas historinhas de Disneylândia, nós não mudaremos o mundo. Mas cuidado, também um outro cuidado. Não vamos acreditar que estamos totalmente libertos da Matrix. Então, algumas pessoas já fizeram alguns questionamentos, já perceberam alguma coisa. Aí já pensa assim, eu estou totalmente liberto. Não, é um sistema muito intrincado. Então, nós estamos libertos porcentualmente, vamos chamar assim. Então, alguns que já despertaram estão libertos 10%, outros 20% e assim por diante. Até chegar a 80%, 90%, que eu vou comentar daqui a pouco. Então nós vamos nos libertando pouco a pouco, conscientizando tudo o que acontece e nos libertando desse domínio dessas pessoas poderosas que não querem que nós percebamos o que é feito no mundo de fato, na verdade. E não nessa pós-verdade. O que é a pós-verdade? Essa guerra de narrativas. Narrativa para cá, falando isso, narrativa para lá, falando aquilo. Essa guerra de narrativas é que é a pós-verdade. Cada um trazendo não a verdade, mas narrativas. Essas são as narrativas. O que é a história? Um conjunto de narrativas. Tem os fatos? Tem os fatos. Mas como eles são contados, são narrativas. Então aconteceu, né, um assassinato em tal época, etc, etc, etc. Tá bom, aconteceu, esse fato histórico é trazido. Mas como é contado é uma narrativa. Então, não vamos acreditar que estejamos totalmente libertos da matriz. Só porque fizemos alguns questionamentos e mudamos alguma forma de pensar. Então nós precisamos fazer um trabalho contínuo. A libertação da Matrix é um trabalho contínuo
de nos libertarmos continuamente. Vamos entender que nos libertarmos da Matrix é feito em porcentagens. Por exemplo, tem aqueles que acreditam que vivemos na Disneylândia e que aceitam 100% do que os poderes nos transmitem. E ainda não despertaram. Então as pessoas acham, não, nós vivemos na Disneylândia, o mundo é lindo, é bom, é feito do bem, etc. Se a pessoa vê pobreza, fala, não, é culpa daquela pessoa lá que não consegue administrar a própria vida, ela não consegue ver. Não, tem pobreza é porque tem alguma coisa errada. Se vê alguma coisa errada no mundo, não, são essas pessoas que são bagunceiras, né? Por isso que tem coisa errada. Então não consegue enxergar que o mundo é feito por esses poderosos que trouxeram essa Matrix e aí temos o que no mundo? Pobreza, miséria, fome, desgraça, crimes, uma série de problemas por causa de pessoas que são muito gananciosas e ficam com muita coisa. Veja bem, os bens materiais são limitados. Se uma pessoa fica com bens demais, é claro que outras pessoas ficarão com bens de menos. E são pessoas tão gananciosas que querem cada vez mais. Então essa é a realidade do mundo atual. Então tem as pessoas que vivem na Disneylândia, acreditam em todas as narrativas, né? Assistem os jornais e tudo, acreditando em tudo. Ai, que beleza, né? Como o mundo é bonito e foi feito por pessoas boas e tudo mais. Não é, essa não é a verdade. Mas tem pessoas que ainda estão nessa fase, vamos dizer. Não significa que elas não despertarão, mas elas ainda estão fora desse despertar, mas podem despertar a qualquer momento. São pessoas que encontram explicações para tudo. Ah, então o mundo tem problemas? Ah, por causa das próprias pessoas. Não tem esse sistema não. Ih, André, Matrix não existe, sistema não existe. Não, o mundo é ruim porque é mesmo. Tem uma ou outra pessoa aí que não sabe se virar direito na vida. E a gente perde essa visão social, essa visão do que realmente acontece no mundo e que nós vamos descobrir pela história, pela geografia, verificando o que realmente aconteceu no mundo, a verdade que aconteceu no mundo, e não esse conjunto de narrativas. Então, são pessoas que encontram explicações para tudo para não desmoronar a fantasia de que vivemos na Disneylândia. Então essas pessoas pensam, não, a vida é uma Disneylândia, eu vim aqui para me divertir. E aí cai do burro. Por quê? Porque, na verdade, não é bem assim. Então nós precisamos aterrissar. O que é aterrissar? Descobrir o que realmente constitui esse planeta, a Terra. E observar o que realmente está acontecendo, porque aí nós temos mais defesas. Essa pessoa que acredita que vive na Disneylândia, ela fica sem defesa. Ela fica vivendo assim, deslumbrada, né? Sem saber o que realmente está acontecendo no mundo. E aí, totalmente indefesa diante dos ataques das pessoas. Essa é uma pessoa facilmente enganável. Essa é uma pessoa que pode sofrer muito com trapaceiros, golpistas e tudo mais. Então são pessoas que acreditam que o mundo é uma Disney e acreditam 100% em toda a falácia do sistema. Agora, temos os despertos iniciais ou iniciados, podemos chamar assim, que têm 10% do despertar, que já observam 10% fora da Matrix, mas ainda estão envolvidos com a Matrix em 90%. Mas já são despertos. São pessoas que despertaram e que já conseguem se libertar 10% da Matrix. É bastante já, no começo, né? Então a nossa libertação da Matrix se faz gradualmente. E por mais que imaginemos estar
totalmente se liberta da Matrix, cuidado com isso. Ah, não, já estou completamente liberto, já fiz os meus questionamentos. Opa, tem mais questionamentos sim, com certeza. Ainda podemos ter um percentual de envolvimento com a Matrix sem nos darmos conta disso, ou usando o termo psicanalítico, inconscientemente. Considero que a pessoa iluminada chegou a 90% de libertação da Matrix. Então, essa é a pessoa que podemos chamar iluminada. Então, tem a pessoa que ainda não despertou, vamos chamar assim. A pessoa desperta, mas depois do despertar, temos essas proporções, 10%, 20%, 30%, blá, blá. A que chegou a 90% é um iluminado, né? Mas talvez tenhamos poucas pessoas no mundo com esse grau de iluminação. Talvez tenhamos cada vez mais despertos, sim, sem dúvida, cada vez mais despertos, mas pouquíssimos com 90%, né, de iluminação. E por fim, a última pergunta, terceira: como lidar com outros enredados pela Matrix? Então, como é que eu lido com as outras pessoas, seja que elas estão 100% enredadas pela matriz, ou 90%, 80%, seja na proporção que for? Percebendo o grau de consciência de cada um. Para aquelas que ainda não despertaram, então, se estamos diante de uma pessoa não desperta, podemos falar geralmente de assuntos banais. A maior parte do tempo, né, você vai falar do clima, da comida, etc. Mas, a conta-gotas, muito a conta-gotas, né, passar algumas mensagens de despertar. Olha, questiona isso. Você acha que isso está correto? Pensa mais sobre isso. Você acha que isso aqui é só por causa daquela pessoa que foi vítima disso ou tem alguma coisa a mais aí acontecendo? Então você vai a conta-gotas, porque se não for a conta-gotas, a pessoa vai se irritar com você. Ah, o que você está querendo falar? Opa, não, nada. Nada. Então vai muito a conta-gotas para a pessoa não ficar muito irritada. E numa dessas gotas, a pessoa pode pensar alguma coisa e falar, olha, refletir sobre o que você falou e tem alguma coisa a mais aí sim. Você tinha razão num ponto aí e tal. Ou talvez essa pessoa nem admita que foi você que falou, ela vai dizer assim, não, uma outra pessoa me comentou tal coisa, eu, pumba, abri a cabeça. Ótimo, abri a minha mente, ótimo. Então, se nós estamos conversando com uma pessoa 30% desperta, já é diferente. Opa, já tem um campo para falar muito mais com essa pessoa do que falaria com uma pessoa não desperta. Olha aí, muito mais para falar, muito mais para trocar em termos de informações. Então, podemos falar muito mais. Agora, finalizando por uma reflexão final. Se estamos diante de uma pessoa 90% desperta, é melhor ouvir mais do que falar. Vou repetir. Se estamos diante de uma pessoa 90% desperta, é melhor ouvir mais do que falar. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.